PSD, PSD. Senhor Presidente do Congresso, caro Bolgueiro, Senhor Presidente da Comissão Política Regional, Duarte Freitas, quero, por vosso intermédio, cumprimentar todos os presentes, muitos deles amigos de longa data, que estão neste Congresso a marcar um momento de viragem na vida do PSD dos Açores. Não levarão a mal que comece por querer destacar o papel que foi desempenhado pela Berta Cabral durante um tempo difícil em que liderou o PSD dos Açores e em que, como corolário, se bateu eleitoralmente nas últimas eleições regionais em nome do PSD. Estive cá o ano passado, no congresso que teve lugar em abril, que antecedeu essa arrancada para as eleições. Toda a equipa que se bateu eleitoralmente, com mais responsabilidade, desempenhou, como disse, um papel extremamente difícil. Julgo que é importante fazer notar que aqueles que em cada momento dão o melhor de si próprios, em nome, evidentemente, de um resultado que não é para o seu partido, é para toda a comunidade, merecem sempre o nosso profundo respeito. Dá-se a circunstância de toda essa equipa, que foi liderada pela nossa companheira Berta Cabral, passar hoje o testemunho a um conjunto renovado de dirigentes do PSD dos Açores que sai deste Congresso. É, portanto, um momento de virar a página muito simbólico, que marca, em primeiro lugar, a humildade democrática de todos aqueles que se bateram por um bom resultado e que reconhecem, como não podia deixar de ser, a autoridade do voto dos açorianos. Nós não podemos nunca atirar as culpas para cima de quem escolhe. Os açorianos escolheram, ficou escolhido. E o PSD dos Açores deve respeitar esse resultado. Disse várias vezes, em contextos diferentes, que nós sabemos que a democracia não é o meio mais óbvio para determinar quem tem razão. É o método para saber quem decide. Nós podemos pensar que as nossas propostas são as melhores e estarmos convencidos delas. Mas precisamos que o eleitorado se persuada também de que é assim. E quando isso não acontece, não somos nós que temos de culpar quem escolhe, somos nós que temos de pensar melhor como transmitir essa mensagem e como chegar ao resultado a que nos propusemos. É esse exercício de humildade que se espera por parte daqueles que não veem sufragado maioritariamente a sua proposta. E foi isso que o PSD aqui nos Açores fez com uma grande superioridade. É verdade que se escolheu neste Congresso uma grande renovação, o que também é um ato de humildade. Até porque essa renovação se tem de fazer também com aqueles que estão dentro do partido e que cedem agora o palco àqueles que foram eleitos. Significa isto que, sendo todos precisos, porque todos estamos no mesmo partido e todos temos um papel a desempenhar, não podemos sempre desempenhar o mesmo papel. E é duplamente, portanto, que aqui quero elogiar aqueles que saem nesta altura, porque se mantêm dentro do PSD e eles são todos precisos, mas porque tiveram a humildade também de ceder o palco
a outros que vão agora fazer o melhor de si próprios também para oferecer aos açorianos uma alternativa de governo que eu continuo convencido os Açores merecem e precisam. Quero, portanto, caro Duarte Freitas, desejar-te, a ti e a toda a equipa que foi agora eleita, um grande sucesso. Bem vamos precisar de encontrar todas as forças dentro de nós próprios para vencer os tempos mais imediatos e os tempos futuros. A minha presença neste Congresso quer simbolizar rigorosamente que estamos dentro do mesmo partido, que somos companheiros, que partilhamos dos mesmos ideais e que estamos cá para nos apoiarmos mutuamente nas horas mais difíceis. O PSD, sendo o principal partido da oposição nos Açores, tem uma grande responsabilidade. A de conseguir, perante o resultado que teve, que não foi o da vitória eleitoral, mas foi um resultado melhor do que aquele que tinha tido 4 anos antes, tem a responsabilidade de organizar realmente uma alternativa de governo. Quiseram os eleitores deixar clareza no resultado. Quem ganhou, ganhou com condições de cumprir o seu mandato. O que significa que o PSD tem estes 4 anos para se organizar e para conseguir, com os açorianos, construir uma verdadeira alternativa. Ora, é este um período muito importante, quer para a autonomia regional, quer para o país no seu todo. E essa era talvez a segunda mensagem que eu gostaria de deixar neste Congresso. O Presidente da Comissão Política Regional disse muito bem que o PSD é indissociável do projeto autonómico. Quer nos Açores, quer na Madeira, a autonomia que se instituiu, que se desenvolveu e que se aprofundou, tem geneticamente a marca do PSD. Não é um exclusivo do PSD, como é evidente, mas tem uma marca muito importante, uma marca genética muito importante que está ligada ao PSD. E se não devemos procurar apropriar-nos desse património, também não podemos desvalorizar a importância grande que no património da social-democracia, e nomeadamente da social-democracia nos Açores e na Madeira, o projeto de autonomia consente. Esse processo não é um processo acabado. É um processo que está em permanente aperfeiçoamento. Nós, enquanto PSD nacional, não temos uma visão menor nem desconfiada das autonomias. Antes, pelo contrário. Compreende-se, já o disse aqui uma vez, que possamos não ter a mesma visão sobre tudo, nem sobre a autonomia, nem sobre todos os outros aspectos da nossa vivência coletiva. Somos um partido plural e é natural que quem está nos Açores ou na Madeira tenha uma visão ainda mais viva, mais próxima do processo de autonomia. Mas o PSD, em termos nacionais, é um partido que defende o aperfeiçoamento das autonomias. Não porque ele seja um processo de desagregação do país, mas porque ele é o que melhor corresponde à necessidade de dar escolha e consequência em governação àquilo que aqueles que cá vivem, por razões que são muito particulares, necessitam de ter à sua mão para poder enfrentar as dificuldades da insularidade. Essa é a razão. Porque se não há autonomia nos Açores sem as 9 ilhas, também não há Portugal sem os Açores e sem a Madeira.
Estamos conscientes de que há desafios para cumprir no plano autonómico. Alguns deles foram aqui enunciados pelo Presidente Duarte Freitas. E sabemos que há aspectos que estão, nesta altura, a ser trabalhados no processo legislativo, quer na decorrência do que ficou acordado no memorando de entendimento a propósito da Lei das Finanças Regionais, quer na decorrência de aspectos que estão ligados com a execução do orçamento que foi aprovado para este ano. Eu não pude deixar de anotar as observações que o Presidente Duarte Freitas fez sobre a questão do diferencial fiscal, bem como os aspectos que estão relacionados com a relação entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Regional. Nós precisamos de ter sobre estas matérias margem suficiente para poder dialogar e encontrar as melhores soluções. Sabemos que, no que respeita ao diferencial fiscal, ele consta do memorando de entendimento e representa, portanto, um elemento decisivo da avaliação do nosso programa de ajustamento. Foi justamente porque essa matéria era um benchmark estrutural, era uma matéria relevante para a apreciação do nosso programa de ajustamento, que o Governo remeteu para o Parlamento a proposta de lei das finanças regionais ainda a 31 de dezembro do ano passado. E sabemos que, entre múltiplos aspectos que são relevantes, dentro da lei das finanças regionais, está esta matéria que respeita ao diferencial fiscal. Esse nível de diferencial, em que, como sabem, há o objetivo de passar de um diferencial de 30% para apenas 20% sobre os impostos que vigoram no continente, existe um compromisso do Estado português que foi, na altura, assumido pelo Governo que assinou o memorando. E nós vamos cumprir essa matéria. Não pode ser de outra maneira. Espero que todos aqueles que se comprometeram a cumpri-lo, nomeadamente o Partido Socialista, quer em termos nacionais, quer em termos regionais, porque nós temos, de facto, também um entendimento que foi estabelecido entre o Governo da República e o Governo regional para facilitar o pagamento de empréstimos regionais que se venciam e para os quais o Governo regional não tinha disponibilidade financeira. Comprometemo-nos, no seio desse entendimento, a respeitar também as medidas constantes do Memorando de Entendimento Nacional. E, portanto, quando todos nos comprometemos a fazer alguma coisa, é bom que o façamos. Não pode ser de outra maneira. Essa é, de resto, uma imagem de marca que nós devemos reclamar para Portugal. Se há um compromisso que é um compromisso de Estado, que vincula, portanto, as instituições portuguesas, ele deve ser cumprido, independentemente de quem o assina. Aqueles que assinam connosco convénios, tratados, não querem saber se os governos são deste partido ou de outro partido, se tem a pessoa A ou a pessoa B. Quando Portugal assina um tratado ou faz um compromisso internacional, os portugueses têm a obrigação de cumprir com a sua parte. Essa é a razão porque nós cumpriremos o memorando que foi assinado por um outro governo e cumpriremos com uma noção de quem cumpre um dever que é o dever nacional. Portanto, nós temos toda a abertura
para poder dialogar e encontrar as melhores soluções no âmbito da Lei das Finanças Regionais, mas em aspectos que são considerados críticos e que constam explicitamente como objetivos do nosso memorando, aí não vale a pena, nós não podemos ser trapaceiros, não podemos dizer hoje uma coisa e amanhã outra, falar uma linguagem num auditório e depois amaciar as coisas noutros auditórios e dizer de outra maneira. Nós cumpriremos o que está sobre a Lei das Finanças Regionais inscrito no memorando de entendimento. E esperamos, evidentemente, que os outros partidos políticos tenham a mesma seriedade. Mas, sobre a questão do Serviço Nacional de Saúde, há aspectos também que precisam agora de ser vistos com mais atenção. Nós sabemos que existe uma obrigação dos governos regionais de prestarem os cuidados que são necessários em matéria de políticas públicas regionais, nomeadamente em matéria de saúde, de educação e de outras áreas importantes que não sejam áreas de soberania. E sabemos, como é evidente, que existem meios financeiros adequados para essa matéria. O que significa, portanto, que os cidadãos são todos tratados à face da lei da mesma maneira. Mas da mesma maneira que os hospitais no continente precisam de saber quem é que suporta depois os custos dos serviços que são prestados, e eles são imputados, como sabem, ao Serviço Nacional de Saúde, assim deve ser também nas infraestruturas regionais. Claro que nós sabemos que, em algumas dimensões, é difícil fazer investimentos à escala regional que, de forma eficiente, possam responder a todas as necessidades. E vivemos dentro do mesmo país, não há nenhuma razão para não encontrarmos a melhor escala de eficiência para que essas matérias possam ser bem resolvidas. Significa isto, portanto, que não há nenhuma razão para que entre os governos da República e os governos regionais não se encontrem as soluções adequadas para que, em matérias para as quais as regiões autónomas não tenham escala suficiente para fazer investimentos que sejam eficientes para responder às necessidades, que não exista um diferente equilíbrio na partilha das responsabilidades. Estamos abertos a isso, com certeza, e eu próprio já tinha transmitido isso, na qualidade de Primeiro-Ministro, ao Governo Regional dos Açores. Não há nenhuma razão para que aqui o PSD, nos Açores, não tenha também uma palavra importante neste processo, porque se trata de escolhas que têm de ser feitas entre governos, com certeza, mas também entre cidadãos responsáveis que precisam de encontrar as melhores soluções. Desse ponto de vista, esse debate nas regiões autónomas deve ser um debate alargado e vai bem o PSD em não querer ficar para trás desse debate, pelo contrário, em trazer as suas ideias para a frente desse debate e, nessa medida, condicionar também o resultado a que se chegar em matéria de opções a realizar. Em terceiro lugar, gostava de poder assinalar-vos sobre o atual momento que estamos a viver, o que mais estará em jogo nos próximos tempos do ponto de vista nacional. Acho que é importante que, como Presidente do PSD, aproveite esta oportunidade para poder, junto de todos os açorianos, mas também de todos os portugueses, dizer que estamos numa fase crítica do nosso processo em termos de vencer a crise profunda em que mergulhamos, mas dar uma perspectiva de futuro que ajude as pessoas a não ficarem apenas coladas às dificuldades do presente, mas a terem uma perspectiva, uma esperança relativamente ao futuro que as possa mobilizar. Nós, em maio de 2011, precisámos, enquanto país, de recorrer à ajuda externa. Foi a terceira vez, desde 1974, que uma circunstância como essa
ocorreu. Dever-se-á dizer, bom, então já devíamos estar preparados para essas emergências. Se já tinha acontecido 2 vezes, não haveria razão para não sabermos lidar com uma terceira. Mas justamente porque estas nunca se devem representar circunstâncias normais na vida de uma sociedade, só podem ser vistas de forma muito excepcional, é que nos deve dar que pensar porque é que, desde 1978 até hoje, nós precisámos, por 3 vezes, de recorrer à ajuda externa. Significa isto que, por 3 vezes, o Estado português se deixou chegar à circunstância de não ter os meios que são necessários para poder pagar ao exterior aquilo que devia e pagar, no plano interno, as suas responsabilidades. Isto não é normal numa sociedade desenvolvida. E eu não conheço, na Europa, outra sociedade que tenha precisado, em tão pouco tempo, de recorrer à ajuda externa tantas vezes. Isto devia nos dar que pensar a todos. Ora, eu sei que quando se trata de vencer a crise, às vezes há pouco tempo para pensar, porque temos é de aplicar todo o nosso tempo disponível a resolver os problemas. Mas nós temos também de pensar sobre os problemas. Nós não queremos que uma circunstância como esta volte a acontecer. E para isso, nós temos de ter a certeza de que as mudanças que estamos a realizar são mudanças profundas e duradouras. Nós não ganhamos nada em dourar a pílula. Não ganhamos nada em estar a fazer de conta que cumprimos todas as orientações e de que não estamos preocupados com os efeitos que essas decisões têm para o futuro. O nosso objetivo é que as decisões que vamos tomando, e são muitas, se projetem no futuro de modo a dar sustentabilidade às nossas finanças públicas, de modo a que Portugal não necessite de voltar a estender a mão aos seus parceiros europeus e ao Fundo Monetário Internacional para poder viver como um país autónomo. Até hoje decorreu pouco mais de 1 ano e meio de execução de um programa que foi desenhado para Portugal. Do ponto de vista daqueles que nos concederam os apoios, nos ajudaram numa altura difícil, que foram os países europeus e o Fundo Monetário Internacional, quer dizer, aqueles que são em primeira linha, os nossos credores, nós estamos a sair bem. A cada 3 meses é feita uma avaliação e essa avaliação foi até hoje sempre extremamente positiva. Não foi positiva, foi extremamente positiva. O que significa, portanto, que aqueles que nos ajudaram crescentemente confiam na nossa capacidade para lhes pagar aquilo que nos emprestaram e para reconquistarmos a nossa autonomia. Esse aspecto é um aspecto que nos devia orgulhar a todos enquanto portugueses. Não é enquanto social-democratas ou enquanto centristas, no caso daqueles que fazem parte do CDS, que também integra este governo, que executa o programa. É enquanto portugueses. Porque nós sabemos qual é a situação do país. Sabemos que durante muitos anos desperdiçámos grandes oportunidades e alimentámos uma dívida externa e uma dívida interna demasiado grande. Financiámos-nos com o dinheiro dos outros sem pensar que o tínhamos de pagar. Tivemos, portanto, uma certa ilusão de riqueza. Mas na altura em que é preciso pagar, é preciso mostrar que os investimentos que fizemos compensaram o dinheiro que pedimos emprestado. Ora, a dívida que nós acumulamos foi uma dívida do Estado, foi uma dívida nas empresas e foi uma dívida nas famílias. Foi tudo isto ao mesmo tempo. E quando todos, ao mesmo tempo, têm muitas dívidas, a receita é sempre má. No curto prazo, é sempre má.
Não sei porque tanta gente ocupa tanto tempo a discutir os efeitos recessivos das medidas que tomamos, como se houvesse alguma dúvida à volta disso. Como se fosse um facto que espantasse alguém. Com certeza. Pois, de um modo geral, não é cada um dos portugueses, nem cada uma das empresas, nem todos os governos. Já houve um governo no passado, recente, constituído pelo PSD e o CDS, que diminuíram razoavelmente o déficit público e a dívida pública. Não foram todos os governos que agravaram o déficit e a dívida. Mas, enfim, de um modo geral, o país teve mais dívida e mais déficit. Do modo geral, as empresas portuguesas, não foram todas, mas as empresas portuguesas, fizeram maus investimentos e agora não têm dinheiro para pagar os créditos que contraíram. Junto, sobretudo, da banca. E o mesmo com muitas famílias. Então, quando se chega a esta situação e é preciso gastar menos, porque todos têm de gastar menos, as famílias do modo geral, as empresas do modo geral, o Estado do modo geral, como é que é possível que isso não tenha consequências na economia? No curto prazo, pois claro que tem. Nós já sabemos que tem de haver recessão. Ela esteve prevista desde o início. Este é o primeiro mito que eu acho que é importante destruir. O de que o Governo está a falhar as suas metas porque o país está em recessão. Não é verdade. Já sabíamos, quando foi pedido os empréstimos externos, que Portugal estaria em recessão porque teria de aplicar medidas de austeridade que têm efeitos recessivos. A pergunta que se põe é: a recessão que estamos a viver é muito mais agravada do que aquilo que supunhamos ou não? Fomos demasiado surpreendidos pela dimensão da recessão ou não? Não. Estamos a aguardar, evidentemente, os números de 2012, do final de 2012. Mas, mesmo que atinjamos o limite superior da previsão, que é a de termos uma recessão de 3% em 2012, dado que tivemos uma recessão de 1,6% em 2011, isso significa que entre 2011 e 2012 nós teremos tido uma recessão, o máximo, de 4,6%. Quer dizer, contraímos o nosso produto interno bruto, a nossa riqueza, em cerca de 4,6% nos 2 anos. O que é que estava previsto inicialmente? Que fosse de 4%. É isto um problema comparável, por exemplo, à situação que se vive na Grécia? Não é. Porquê? Porque a Grécia vai entrar no seu 5º ano consecutivo de recessão e terá perdido, durante esse período, mais de 20%, quase 25% da sua riqueza. Como é que é possível querer comparar com honestidade o que se passou na Grécia com o que se passa em Portugal? Não é honesto, nem é sério. Honesto e sério seria dizer que estas mudanças profundas e estas reformas duradouras que estamos a fazer podiam ter sido realizadas em circunstâncias mais favoráveis para a vida de todos nós. Isso sim, isso seria honesto e sério reconhecer. Porque nós tivemos muitos anos para fazer estas reformas. Mais do que isso, nós tivemos muitas vozes que chamaram a atenção para os aspectos que poderiam conduzir à situação a que hoje estamos a viver. Mas, de alguma maneira, quando integramos o projeto do euro, quando a Europa se aprofundou, quando passámos a ter acesso a financiamento externo mais abundante e mais barato, ninguém quis pensar nas reformas que era preciso realizar. E enquanto o dinheiro correu no bolso de toda a gente, ninguém se questionou sobre se o Estado pesava de mais ou de menos, se as nossas empresas eram suficientemente competitivas, se nós estávamos a construir um futuro de progresso ou de estagnação. Quando as coisas nos correm bem no curto prazo,
dá a impressão que vão correr bem a vida toda. E essa é uma grande ingenuidade para alguns, mas é indesculpável para muitos outros que têm a obrigação de saber que não é assim. Significa isto, portanto, que nós podíamos ter feito estas reformas de ter um Estado mais inteligente, mais forte, mas que custasse menos em impostos, que não condicionasse as empresas a fazerem investimentos que não são responsáveis, que não têm retorno suficiente, que não garantem o emprego. Nós tivemos muito tempo para fazer estas transformações sem estar a sofrer restrições tão fortes como aquelas que hoje vivemos. Mas a verdade é que não fizemos, enquanto país, essas mudanças na altura própria. Outros fizeram, em qualquer caso. Há muitos países na Europa que fizeram essas transformações e, na altura, sem auxílio financeiro de ninguém. Fizeram-no apenas porque perceberam que estavam a criar desequilíbrios e que tinham de os corrigir. Pois bem, se não foi feito no passado, manda a verdade e a transparência que se diga, não podem ser adiados hoje. Por isso, o Governo se tem empenhado, neste ano e meio de mandato, a cumprir um programa de transformações, ao mesmo tempo que está a corrigir os desequilíbrios. A reduzir o déficit do Estado. E ele tem sido reduzido. Apesar de haver menos receita fiscal. O que significa, portanto, que é falso que o Governo não tenha cortado na despesa o suficiente. Foi justamente porque cortámos na despesa que, mesmo com a receita fiscal a cair por causa da recessão, nós conseguimos reduzir o déficit do Estado. Mas estamos também a reduzir o déficit externo. Como sabem, estamos praticamente a atingir uma posição de equilíbrio externo. O que significa, portanto, que nós estamos, de algum modo, a dizer a todos aqueles que vivem connosco este drama dentro da Europa que não estamos a precisar de mais dinheiro para pagar aquilo que estamos a importar e a consumir. Que nós estamos a corrigir esse desequilíbrio. Durante ano e meio, portanto, nós acudimos às emergências. E, ao mesmo tempo, lançámos um processo de reformas na justiça, na educação, na saúde, nas principais políticas públicas, para que o futuro possa ser de mais oportunidades para todos e para que nós tenhamos sustentabilidade nas nossas contas públicas. Agora, o que é que temos de fazer? Temos de preparar o nosso regresso a financiamento normal em mercado e temos de esperar vencer este capítulo do memorando de entendimento e preparar o país para o que vem depois da Troika. E é isso que estamos a fazer agora. Em primeiro lugar, estamos a mostrar junto dos investidores externos que podem voltar a confiar em Portugal. E não há dúvida, essa confiança está a retornar. Quem comprou títulos de dívida pública ao longo deste ano viu o seu investimento valorizado em mais de 56%. As pessoas sabem que a dívida pública portuguesa é uma dívida credível e, portanto, estão disponíveis para tomar dívida portuguesa. Acreditam, portanto, que nós vamos poder pagar. Isso significa que o país está a inspirar confiança junto dos mercados externos. Estamos a consegui-lo porque houve reformas importantes ao nível da Europa que dão aos investidores, de um modo geral, uma confiança sobre o futuro da Europa, em particular da zona euro, e nós vivemos com essa moeda, com o euro, mas também uma imagem de confiança das próprias instituições portuguesas. Porque os mercados sabem ver isso muitíssimo bem. Sabem muito bem distinguir dentro do euro o que pode valer a pena ou o que pode ser mais problemático. Ora, hoje há confiança que em Portugal se fará o que for necessário para honrar os nossos compromissos. E por isso os mercados voltaram crescentemente a confiar em Portugal.
Se isso acontecer, se conseguirmos concretizar ao longo desse ano que temos pela frente o nosso desejo de voltar a ter financiamento normal, então a consequência, é preciso dizê-lo, para todos os portugueses será ter acesso a financiamento a custos mais baixos. Os bancos terão acesso a financiamento a juros mais baixos, as empresas terão acesso a financiamento a juros mais baixos, as famílias terão acesso a financiamento a juros mais baixos. E isso é decisivo para Portugal. Sem isso, não voltaremos a crescer. Segundo mito que precisamos de desmontar. O crescimento advirá do nível de investimento que conseguirmos realizar. Não há dúvida quanto a isso. Um Estado que não tem dinheiro para gastar não o pode inventar. Querer que seja o Estado a fazer os investimentos quando o Estado não tem dinheiro para o fazer é a mesma coisa que dizer queremos ser pobres a vida toda. E nós não queremos ser pobres a vida toda. Portanto, se o Estado não tem dinheiro para fazer esses investimentos, temos de criar as condições para que esse investimento privado possa regressar a Portugal. E ele não regressará enquanto os nossos bancos não puderem conceder crédito a taxas de juros mais baixas e enquanto os investidores externos não puderem investir diretamente em Portugal. Isso é essencial para nós podermos voltar a crescer e para podermos criar emprego, que será, do ponto de vista social, o desafio mais relevante que nós temos para os próximos anos. Não é para este ano, é para os próximos anos. É conseguir criar emprego. Mas, em segundo lugar, nós temos de pensar para lá da Troika já. Até junho de 2014, que é como quem diz daqui a um ano e meio, nós teremos cumprido o memorando de entendimento. Não precisaremos mais da Troika cá, nem precisamos que a Troika ponha cá mais dinheiro. Mas, justamente por isso, nós temos de pensar que, sem a Troika, temos de fazer o que é preciso para que o Estado não pese tanto em impostos aos portugueses. E é aqui que é preciso que todas as forças políticas se expliquem. Não é que o Governo tenha alguma dificuldade em assumir as suas responsabilidades, como todos sabem. Pelo contrário, até muitas vezes é acusado de decidir rapidamente sem ouvir. De resto, é muito frequente atirar-se ao Governo aquela máxima de que é preso por ter cão e é preso por não ter. Quando queremos, com os partidos da oposição, discutir alguma coisa antes de tomarmos as decisões definitivas, os partidos da oposição dizem que nós os queremos comprometer e o que temos é dizer primeiro o que é que vamos fazer, que eles depois lá dirão. Quando nós dizemos primeiro o que queremos fazer, somos acusados do contrário, de não ter perguntado antes, de não ter dialogado e de não termos ouvido as propostas dos partidos da oposição. Mas eu acredito que as pessoas em Portugal são maduras e percebem bem este debate e a urgência deste debate. Nós temos de trabalhar para depois da Troika. E isso não se faz em 2014. Nós não podemos empurrar com a barriga. As coisas não têm esses compartimentos estanques. Eu sei que é difícil governar com esta lógica. As pessoas dirão, mas para que é que já estão a falar nas medidas que vão tomar em 2014? Não deixam o país descansar? Andamos sempre a anunciar novas medidas. É importante dizer a todos os portugueses que se queremos inspirar confiança para que o investimento regresse, nós temos de falar do futuro. Não podemos ocultá-lo. Não podemos dizer vamos deixar passar as eleições regionais, vamos deixar passar as eleições autárquicas, vamos deixar passar todo este tempo em que ainda estamos a executar o memorando e depois, no verão de 2014, nós falamos do futuro. Não é possível. Ninguém acredita em nós se for assim. Não acredita a Europa que exige isto a todos os seus países hoje. Que digam o que é que projetam para a sua despesa pública em 2013, mas depois em 2014, em 2015 e em 2016. E então há aqueles que têm desequilíbrios para corrigir, ainda querem ver isso com mais atenção. Querem ver isso os nossos países parceiros da União Europeia, querem ver isso os investidores,
querem ver isso as agências de rating e querem ver isso os portugueses. Porque os portugueses têm de saber com o que é que contam com antecedência e quais são as opções que temos pela frente. Por essa razão é que temos hoje de pensar nas medidas que vamos tomar para 2014. Uma parte delas tem de estar, portanto, já no nosso exercício regular que vai ter lugar em fevereiro. Porque também com a Troika é preciso ver as coisas com um ano de antecedência. Mas é preciso, para Portugal, pensar no pós-Troika. Ora, nós hoje sabemos que temos de levar a reforma do Estado mais longe do que até hoje se tinha pensado. Mais longe e mais depressa. E aqui há que responder a duas perguntas. A primeira, se as nossas políticas públicas têm a justiça social que nós precisamos que elas tenham, e, em segundo lugar, se nós temos capacidade para pagar estas políticas públicas em impostos nos próximos anos. Deixem-me dizer que a resposta é negativa às duas perguntas. Em primeiro lugar, não, nós não temos políticas públicas justas. Seja no que respeita às reformas e às pensões, seja no que respeita às prestações sociais, seja no que respeita ainda à educação e à saúde. E precisamos de lhes dar mais justiça, gastando menos onde é possível gastar menos sem pôr em causa a prestação dos serviços, mas redistribuindo melhor os meios que temos, a começar naqueles que precisam mais porque têm menos, e sem perder de vista que devemos dar ainda maior liberdade e mobilidade à sociedade, seja aos mais jovens, seja aos menos jovens, para sermos uma sociedade mais dinâmica do que somos hoje. Não podemos continuar a olhar para o Estado como olhámos nestes anos todos. De resto, foi por termos olhado para o Estado dessa forma passiva que nós chegámos aonde chegámos também. Portanto, se queremos pensar em livrarmos da Troika e em viver muitos anos para o futuro, sem precisar de pedir mais resgates, mas sem ter este nível de impostos em Portugal, então nós temos de reformar o Estado e as nossas políticas públicas. Dir-se-á, bem, mas o Governo não tinha mandato para isso. Então, se o Governo não tem mandato para reformar as políticas públicas, tem mandato para quê? Se um Governo não está mandatado quando há eleições para reformar e governar, então quem é que está? É claro que o Governo está mais do que mandatado. O Governo tem a responsabilidade de pôr perante os portugueses o conjunto de todas as opções que precisamos de tomar. E os outros partidos políticos, os agentes sociais, se querem ser participantes ativos desse debate, então devem dizer também o que é que defendem. Mas dizer o que defendem em função do concreto e da nossa realidade, não de um debate vago e artificial. Nós não queremos saber se queremos mais saúde e mais educação, porque isso queremos todos. Isso não vale a pena estar a discutir, isso queremos todos. É perceber como é que ela se paga e como é que se consegue que essas políticas sejam justas. Dir-se-á, bem, há países nórdicos que têm impostos elevados e que oferecem aos seus Estados a iniciativa de responder pelos cidadãos. E até é verdade. Mas esses Estados não pagam 8.000 milhões de euros de juros da dívida todos os anos. Esses não têm a dívida que nós construímos em Portugal. E, portanto, podem despender mais nessas políticas públicas. Nós hoje temos um nível de fiscalidade que é dos mais elevados da Europa e, dentro dessa fiscalidade, só o serviço da dívida vale mais do que as políticas públicas mais relevantes para um país, como é a saúde, a educação ou a segurança social. Então, como fazemos? Esta questão é muito importante porque todos aqueles que estão convencidos que conseguem aproveitar as dificuldades para lançar o país numa crise política que pudesse conduzir a eleições e levá-los ao governo, esses com certeza não desconhecerão que o problema permanece.
com este governo ou com qualquer governo. Esse é o problema que temos. Como temos de pagar 8 mil milhões de euros de juros da dívida, e não é possível ter juros mais baixos, porque já temos os juros mais baixos que podemos ter. Defender juros mais baixos do lado da Troika significa que alguém nos perdoa os juros, quer dizer que alguém se endivide para nos oferecer o dinheiro, e isso não é o que é suposto. É suposto que nós possamos pagar os custos do dinheiro que nos emprestaram. E quais são esses custos? São aqueles que os próprios que emprestam têm de pagar. Portanto, não vale a pena, é uma conversa, é um terceiro mito que é preciso acabar. O de que é possível criar crescimento na economia porque o Estado não precisa de pagar tantos juros. Não é o problema da taxa de juro que nós hoje sentimos. É a quantidade de juros que temos de pagar por a dívida ser muito grande. Mas essa nós temos de a pagar na mesma. Portanto, em concreto, sabendo que nos próximos anos nós precisamos de pagar estes juros, aonde é que se vai buscar o dinheiro para pagar a educação, a saúde, os salários, a segurança social, por aí fora? E só há uma de duas opções. Ou gastamos menos, ou mantemos os impostos demasiado elevados. Não há alternativa. As pessoas têm de dizer o que é que querem. Eu quero que o país possa pagar tão rapidamente quanto possível, e isso não se consegue fazer de um ano para o outro, mas tão rapidamente quanto possível, menos carga fiscal, para que a economia possa respirar, para que mais poupança possa ser acumulada, para que mais investimento possa ser financiado, para que mais empresas possam ser recapitalizadas, para que mais emprego possa acontecer. Mas então, meus caros amigos, nós temos de acabar com os tabus e temos de olhar para todas as políticas públicas e para o Estado e saber como é que o queremos desenvolver daqui para a frente. Ninguém que aspire a ser governo em Portugal terá legitimamente possibilidades de merecer vir a ser governo em Portugal se não responder a estas perguntas. Há alguém que pense que pode chegar à responsabilidade de governo sem dizer ao país como vai governar e como resolve os problemas, cavalgando apenas a insatisfação ou as dificuldades, esse nunca inspirará confiança nos portugueses para poder governar. Por isso, digo com a mesma humildade que elogiei aos nossos companheiros aqui nos Açores. Nós não somos donos de todas as respostas, não sabemos tudo o que será decisivo para vencer esta crise, mas não nos escondemos atrás das dificuldades, nem atrás de outras instituições, nem do próprio passado, para tomarmos as nossas decisões e assumirmos as nossas responsabilidades. Mesmo aqueles que não votaram em nós, ou aqueles que, tendo votado em nós, se sentem desiludidos porque gostariam que, ao cabo de 1 ano e meio, as dificuldades não fossem as que são e pudéssemos já encontrar-nos numa outra fase da recuperação da crise, mesmo esses reconhecerão que o Governo não esconde nem faz de conta. E não é com certeza para agradar que pauta o seu caminho. Estamos, portanto, a fazer tudo para vencermos esta crise, para fecharmos o programa de assistência e para partirmos para outra. Para uma outra fase. Essa fase não começa em 2014, começa hoje. Por isso encomendámos ao Fundo Monetário Internacional, ainda no ano passado, um estudo que nos ajudasse a tomar as nossas decisões. Já o disse publicamente, esse estudo não é a nossa Bíblia. Mas não é por ele apresentar soluções que nos parecem difíceis que agora também nos vamos querer ver livre do estudo, do relatório, como se ele tivesse algum dramatismo especial que nós quiséssemos recusar. Nós podemos discordar das soluções que lá vêm apontadas, mas não dos problemas que lá estão identificados. E teremos sempre de encontrar soluções para aqueles problemas.
É o que estamos a fazer, com antecedência. É o que queremos fazer com todos. E com humildade. Recordo que, apesar de se enfatizar hoje muito a contestação, nós conseguimos, quer em 2011, quer em 2012, iniciar processos de reforma estrutural com consenso social. Não significa isto que toda a gente concorde com as nossas políticas, mesmo aqueles que assinaram o acordo. Mas conseguimos executar um acordo e respeitar esse acordo, como aconteceu até hoje. Fizemo-lo, de resto, nas principais áreas do Estado. Fizemo-lo na educação, vários acordos com os sindicatos para poder alcançar importantes reformas na educação e como a educação estava numa situação difícil quando assumimos o governo. E fizemo-lo na saúde também. Está o relatório que foi apresentado pelo FMI a propósito da reforma do Estado, a falar na necessidade de diminuir drasticamente as horas extraordinárias, e nós já o conseguimos alcançar em acordo com os sindicatos na saúde. Justamente para este ano, antecipámo-nos até nessa matéria. Temos conseguido, portanto, dialogar com as forças sociais e económicas. Diga-se de passagem, esse diálogo tem sido mais intenso com as forças sociais e económicas do que com as forças políticas. Mas isso será, provavelmente, porque as forças sociais e económicas sabem que os governos vão e vêm, mas os problemas são de todas as pessoas e é com eles que temos de lidar. E, portanto, as forças sociais e económicas não estão com a preocupação de saber se estão mais próximas do governo ou mais longe do governo, estão mais preocupadas em saber se os problemas se resolvem ou não. E nós temos conseguido, apesar das grandes diferenças de opinião, chegar várias vezes a acordo quanto a medidas e reformas importantes para fazer. E nunca deixámos de fazer uma reforma importante para poder fazer um bom acordo. Um bom acordo é sempre aquele que nos permite uma boa reforma e não um simulacro de reforma. É assim que queremos continuar. Queremos o vosso envolvimento em todo este processo. Eu sei que às vezes o facto de haver autonomia e governos regionais cria por vezes a ilusão de que os nossos problemas são muito diferentes e distantes. E que de um lado está o Governo da República e do outro lado está o Governo regional. Mas no momento em que estamos a atravessar, essa é uma ilusão muito perigosa. De facto, os problemas que temos hoje são problemas de todos nós. E responder-lhes de uma forma duradoura é decisivo para todos nós. Isso é tão importante para os açorianos, para os madeirenses, como para qualquer outra parte do nosso território, mesmo no continente onde não existe esse tipo de regionalização. Os desafios que estamos hoje a travar estão muito para além da nossa conjuntura. E todos aqueles que têm responsabilidades hoje, para o bem e para o mal, terão dado um contributo decisivo para virar esta página tão importante da nossa história. Nunca o nosso futuro esteve tão dependente das decisões que pudermos tomar no presente. Nunca a autonomia regional terá dependido tanto para o seu futuro do que se vier a passar no nosso país como hoje. Portanto, apesar de saber que somos todos do mesmo partido, apesar de saber que, quer nos Açores, quer na Madeira, o PSD tem autonomia própria também, e que, portanto, nessa medida não temos de estar sempre de acordo, que a zona de confluência que é dada pelos problemas que enfrentamos em conjunto nos permita ser mais convergentes em tudo aquilo em que podemos estar de acordo do que nas matérias em que viermos a discordar. Duarte Freitas, estarei sempre disponível para dialogar, acolher as diferenças,
e ser leal com o nosso partido e com o partido nos Açores. Temos de ser assim, leais uns com os outros, companheiros uns dos outros, interessados no nosso país. É isso que eu tenho a certeza que vai acontecer. Aconteceu no passado e continuará a acontecer no futuro. Um abraço a todos. Viva os Açores, viva Portugal!